não esteja em homem, mas na tua palavra. Ó Deus, que o nosso coração esteja voltado para que vamos ouvir, ainda que ao nosso lado esteja um movimento que nos tira a atenção. Senhor, dá-nos atenção à tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações, Senhor. Senhor, que teu Santo Espírito esteja nos guiando, pois sem ele nada podemos. Ó Deus, eu peço por mim, antes de pedir pelos meus irmãos, livre-me da soberba, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Senhor, que a igreja possa ouvir o que o Espírito diz a ela. Senhor, que cada irmão aqui que já tenha idade suficiente para compreender as tuas verdades, esteja atento ao teu falar, não considerando como palavra de homem, mas como palavra de Deus. Abra o nosso entendimento, Senhor. Ó Mestre Espírito Santo, coopera comigo que fala e com os meus irmãos que ouvem. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos dar prosseguimento aqui. Estamos na segunda parte da nossa exposição do livro de Neemias. Vamos ler então o trecho do capítulo 1, de 4 a 11. Capítulo 1, de 4 a 11. O texto diz assim: tendo eu ouvido essas palavras, quais seriam essas palavras? Vocês se lembram? As palavras de Hanani, irmão de Neemias, que veio de Jerusalém e trouxe notícias, notícias de Jerusalém para ele. Ouvindo eu essas palavras, diz Neemias, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eis então a oração que Neemias faz. Versículo 5. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são os teus servos, e e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Naquele tempo, eu era copeiro do rei. Queridos, nós vamos estudar aqui os atributos de um intercessor. Vamos olhar aqui para esse texto e aprender com Neemias, através da sua oração, das palavras de Neemias. Quais são os atributos?
Qual é o caráter de um intercessor? O que vem de um coração de um intercessor? Nós já vimos na aula passada que Neemias tornou-se um legítimo consolador. E ele tornou-se um consolador sendo trabalhado por Deus de dentro para fora. Ele não tornou-se um consolador tecnicamente, friamente, mas de coração e de alma e de corpo presente, por assim dizer. Neemias foi lapidado por Deus. Deus começou trabalhando em seu coração de consolador através dos sentimentos pelo seu povo. Ele era um homem apegado ao seu povo, apesar da distância, isso nós já vimos. Ele estava a 1593 quilômetros de distância, lá em Suzã, longe de Jerusalém, mais de 1500 quilômetros. Ainda assim, essa distância não foi suficiente para tirar o coração dele de próximo dos seus irmãos, do seu povo que estava em Jerusalém, sofrendo. A distância, então, não fez com que ele se desapegasse do seu povo, pelo contrário, aproximou mais ainda. Ele era um homem interessado pelo seu povo, porque ele fazia perguntas. Ele queria saber a situação do seu povo. Como está meu povo? Como andam meus irmãos? Como vai a minha igreja? Terceiro, ele era um homem inteligente, que diagnosticava problemas, ele entendeu a real situação. Ele não foi aleatório ou assim, viajado em seus pensamentos, mas ele foi preciso em diagnosticar os problemas. Hanani era uma pessoa de confiança, seu irmão de carne, e ele sabia para quem ele fazia perguntas. Ele sabia que aquela pessoa era fiel para lhe contar realmente o que estava acontecendo na sua cidade. Então, e com isso, com essas informações, racionalmente, inteligentemente, ele consegue diagnosticar problemas. Neemias era um homem crente e realista. Lógico. A gente às vezes pensa, o crente ele viaja, né? Não, o crente é realista. A fé é racional. Nós trazemos a razão para ser dominada pelo Espírito Santo. A fé, sim, ela nos conduz, nós vivemos pela fé. O meu justo vive pela fé. Mas a nossa fé é racional, é realista. Então ele compreendia que a situação do seu povo, diante da sua mão, das suas próprias mãos, da sua capacidade de resolver problemas, a situação do seu povo era difícil demais para ele sozinho. Ele sabia disso. E por último, ele era um homem que se colocava entre Deus e o seu povo. Irmãos, quando ouvindo a pregação de manhã, eu falei, eu vou embora, não precisa falar nada. Já estudamos o que tinha que estudar. Mas Deus tem algo especial para você hoje aqui nessa manhã. Ele vai repetir tudo o que você já ouviu na IBD. Por que será? Deus errou? Pasmem seus corações, a gente, como sempre, não combina nada. Não é que o ministério não está harmônico, não, mas nós respeitamos a direção de cada proposta feita. Oramos e propusemos estudar a confissão de fé. Oramos e propusemos estudar o livro de Neemias, como também estamos estudando 1 Coríntios. E o Espírito é que tem nos conduzido. Então, esse é o momento de estudar sobre oração. Então ele era um homem que se colocava entre Deus e o seu povo, ele se identificava com o seu povo e reconhecia a soberania de Deus sobre ele e sobre o seu povo. E exatamente esses dois últimos pontos, que o homem, o intercessor e o consolador é um crente realista, e ele também se coloca entre Deus e o seu povo como intercessor e também reconhece a soberania de Deus sobre toda a situação. E é sobre isso que nós vamos ver em detalhes agora na oração de Neemias. Antes de ver a oração propriamente dita, nós aprendemos então com Neemias na aula passada, afirmando aqui as duas grandes lições. Aprendemos com Neemias que, quando tomamos conhecimento de qualquer problema dos nossos irmãos, nos tornamos responsáveis diante de Deus pela solução desse problema. Pesa para você? Claro, mas é para pesar mesmo. A Bíblia diz que nós temos que se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. A Bíblia diz, quando Deus pergunta para
Caim, onde está teu irmão? Caim diz, ora, eu sou por acaso o guardador do meu irmão? A resposta errada de Caim. E Deus esperava que ele dissesse assim, sim, eu sou o guardador do meu irmão, só que eu o matei. Essa é a resposta. Eu sou o guardador do meu irmão. Sim, eu tenho responsabilidade sobre a minha igreja, por cada vida ali presente. Não só o pastor, todos os pastores, todos os diáconos e todos os membros também. Nós temos responsabilidade sobre os nossos irmãos, é isso que nós aprendemos. E aprendemos também, em segundo lugar, que homens e mulheres, todos membros, realmente engajados e criando raízes na igreja local, são potenciais consoladores do seu povo, da igreja, do povo de Deus, e somente esses darão frutos para a glória de Deus, porque se você não está engajado, não é que você não pode servir, só que quando você está engajado, você serve muito melhor, porque você conhece a realidade dos seus irmãos, você está criando raízes, você está caminhando junto, você está comendo com eles, vivendo com eles, andando com eles, conversando com eles, então você sabe do que de fato eles precisam, e você pode atendê-los com muito mais precisão. Bom, então hoje vamos estudar esse caráter e os atributos de um consolador, que é também um intercessor, através dessa oração de Neemias. E como pano de fundo, eu queria que você entendesse como Jesus ensina, lá em Mateus 12, 34, ele diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, usando esse paralelo, a boca fala do que está cheio o seu coração, e o Senhor Jesus também conclui, dizendo que conhece-se a árvore por seus frutos, como também conhece-se o caráter de alguém pelo que ele fala e pelo que ele ora. Porque a oração nada mais é do que falar com Deus. Então a boca fala do que está cheio o seu coração, do que está cheio o coração. Neemias está orando porque o coração dele estava cheio de alguma coisa. O que é? Você já sabe. Amor, consideração, preocupação pelo seu povo, pelos seus irmãos. Então, quando nós oramos, também expressamos os desejos, os anseios, a realidade dos nossos corações, fazendo-nos assim conhecidos. Aqui a gente percebe, conhece então o caráter de Neemias, ok? Então, da mesma forma como a boca fala do que está cheio o coração, também quando nós oramos segundo o que está cheio o nosso coração, né? Vamos lá então. O que Neemias nos ensina através dessa oração intercessória. Primeiro ensinamento você encontra aí no versículo 4. Primeiro ensinamento da vida de Neemias, repetindo o versículo 4, que nós já estudamos na aula passada. Neemias 1:4. A gente percebe que um intercessor é alguém que sente o fardo dos outros sobre si. Veja bem, como nós já estudamos na última exposição de Neemias, Neemias sentiu a dor do seu povo, se identificou e se responsabilizou por isso. Ouvindo a resposta de Anani, seu irmão, ele se responsabilizou, ele sentiu no seu coração. Ele não estava preso à sua zona de conforto. Ele, como copeiro do rei, mais uma vez eu digo, você talvez não saiba o que significa copeiro do rei. Copeiro do rei era o guarda-costas do rei Artaxerxes, que era aqui Neemias. Naquela época, qual era o pior perigo que um rei enfrentava? Seria enfrentar um exército de frente? Não, ele era o maior da terra. Artaxerxes não temia nenhuma nação. Ele tinha ao seu lado os maiores e melhores e mais poderosos guerreiros de toda a terra naquela época. Dizem alguns historiadores que talvez naquela época a Pérsia, o Império Medo-Persa, que já tinha destruído Nabucodonosor e dominado o Império Babilônico, era maior do que o Império Romano, talvez. Então ele não temia de frente, um inimigo que viesse de frente, ele não temia. Era um grande rei, poderoso. Sabe de onde vinham as piores ameaças? Da comida, da bebida, da água que ele bebia, que ele comia.
Era prática naquela época, quando alguém queria invadir uma terra e destruir o rei para dominar aquela nação, matar o rei através do envenenamento. Era muito comum essa prática. E Neemias era aquele que experimentava o vinho antes do rei. Era aquele que comia a comida antes do rei. As suas guloseimas, o seu açaí, antes do rei. Bebia a sua água antes do rei beber. Neemias, uma vez bebendo ou comendo aquela comida ou aquele vinho, se ele caísse duro no chão, o rei não bebia. Mas se não acontecesse nada com Neemias, então o rei mandava ver. É interessante que a gente faz uma comparação aqui, rapidamente, como Daniel naquela época também, meio que contemporâneo de Neemias, lógico, antes, né? Ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, nem beber seu vinho, nem comer a sua comida. Porém, Neemias, um homem de Deus, bebia do vinho do rei. Então não há problema beber, o problema é ele tomar demais, tomar todo o vinho do rei e cair duro no chão, né? Ele não podia fazer isso. Então beber não é o pecado, o problema aqui é a embriaguez, que a gente já estudou sobre isso. Ele era um homem de Deus, escolhido por Deus, um líder segundo o coração de Deus, um homem que tinha intimidade com Deus. E Neemias então provava todas aquelas coisas, mas ele não se contaminava. Sendo assim, ele tinha tudo do bom e do melhor, morava na melhor casa junto com o rei, do lado do rei, 24 horas por dia do lado do rei, para ver se corria tudo bem com o rei, como seu guarda-costas, seu companheiro. Muitos dizem que esse, muito mais próximo do que a própria rainha, porque às vezes as rainhas dormiam separado do próprio rei. Neemias estava à porta do quarto do rei 24 horas por dia, ou do lado do rei 24 horas por dia, como seu protetor. Então ele tinha do bom e do melhor, mas ele não estava preso a essa zona de conforto. O líder sábio, primeira lição que nós entendemos de um intercessor então, que o líder sábio coloca bem alto na sua lista de prioridades o bem-estar de todos os que ele lidera. Ele põe de lado o seu ego e a sua própria vontade para servir. O que te lembra isso? Não lembra um marido que Jesus diz assim: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o líder, que é um bom líder, ele lidera de maneira servil. E aqui ele estava com o seu coração para servir os seus irmãos. Então, ele ora, tendo ouvido essas palavras, chorei, assentei-me, chorei, lamentei, muitos dias. E estive jejuando, alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então aqui, primeira lição, o intercessor é alguém que sente o fardo dos seus irmãos sobre si, do seu povo sobre si. Segunda lição, o intercessor reconhece a soberania de Deus sobre si. Ele olha as circunstâncias, ele sente a situação, mas ele também compreende que aquela situação, nada mais, nada menos, está absolutamente dentro do controle de Deus. Deus é soberano. Versículo 5, primeira parte, ele diz assim: e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Antes de olhar para a complexidade, para a dificuldade, antes de olhar para a grandeza dos seus problemas, antes disso, Neemias olha para a grandeza do seu Deus. Os problemas são grandes? São, mas o meu Deus é infinitamente maior. Ele é grande, Ele é temível. Eu tenho um Deus, no coração de Neemias, né? A gente pode parafrasear, talvez, o seu sentimento. O meu Deus é maior do que tudo isso. Eu não posso resolver o problema dos meus amados, mas Deus pode. Então ele reconhece a soberania de Deus, a grandeza de Deus. Neemias sabe que ele por si só nada pode fazer, mas
que para o seu Deus não há impossíveis. Então, ele se coloca na sua verdadeira posição. Eu nada posso, Senhor. Mas ele coloca Deus também na sua posição. Ó Deus, Deus dos céus. Céus, governando sobre todo o universo, Senhor de todo o universo, onde ele controla as mais extensas galáxias e é onde ele controla também a vida de um único verme ou vírus aqui na Terra. Vírus tem coração? Eu não sei. Mas eu sei que o coração do vírus bate porque Deus manda. Ele só existe porque Deus manda. E Deus então reconhece isso. Neemias reconhece isso. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Então, Neemias sabe que Deus reina dos céus e tem total controle sobre tudo e todos. Tudo e todos. Isso traz descanso aos nossos corações, meus amados, quando a gente entende a soberania de Deus. Um dos pontos mais maravilhosos e ricos e saudáveis para a igreja reformada é entender que Deus é soberano. Deus é soberano. Segunda característica ou qualificação desse intercessor é que ele reconhece a soberania de Deus sobre si e sobre tudo. Terceira qualificação, terceira qualidade do intercessor, é que o intercessor é alguém que se firma na fidelidade de Deus. Versículo 5, na segunda parte, ele diz assim: que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Veja, Neemias então ele proclama que o povo de Deus ainda é o povo de Deus. Como você também observa no versículo 10, ele diz assim: estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Onde ele está apoiado aqui? Ele está apoiado na fidelidade de Deus, que quando faz uma aliança, ele não volta atrás. Deus não volta atrás em suas alianças. Neemias proclama então que esse Deus firmou uma aliança de ser o nosso Deus, de nós sermos o seu povo. Ele é o nosso Pai e nós somos seus filhos. Então o intercessor fundamenta-se na fidelidade de Deus e não na fidelidade do homem, porque não existe fidelidade do homem. Uma igreja não é fiel 100% e o tempo todo. Os irmãos não são fiéis 100% e o tempo todo. Famílias não são fiéis 100% e o tempo todo. Não, mas Deus é fiel o tempo todo e 100% fiel. Então ele se firma nessa fidelidade, porque guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Se Deus disciplina o povo, ou se Deus cancela alguma aliança, não é por parte dele o erro, sempre é por parte do homem. Sempre é por parte do homem. Mas aqui ele se fia na fidelidade de Deus. Neemias sabia que Deus nunca desonrou uma aliança sequer. Nunca desonrou uma aliança sequer. Portanto, se há disciplina no seio da igreja, é por causa do homem, não por causa de Deus. É por causa do meu pecado, do seu pecado, não por causa de Deus. Nunca jogue as circunstâncias ou a disciplina, ou a hora difícil, a provação que você está passando para Deus. Porque Ele não é homem para que falhe, para que minta, para que se arrependa, como eu e você. Ele não é homem. Então, Deus é fiel. O intercessor se fia, se baseia, se firma na fidelidade de Deus. Em quarto lugar,
Um intercessor é alguém que importuna Deus com suas súplicas. Veja o versículo 6, primeira parte do versículo 6, diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo. Ele está falando dele mesmo, que hoje faço a tua presença dia e noite. Interessante, né? Hoje faço, ou seja, eu estou fazendo hoje. Eu fiz ontem, estou fazendo hoje, vou fazer amanhã, vou fazer depois de amanhã, vou fazer vários e vários dias, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Hoje faço, como eu farei também amanhã, como eu farei também depois de amanhã, até que o Senhor me atenda. De quem você lembra? Da viúva e do juiz iníquo, não é? Jesus ensina a orar e usa essa parábola, né, para dizer assim: havia uma cidade onde tinha um juiz que era iníquo e não se importava com ninguém, nem temia a Deus. Naquela mesma cidade havia uma viúva que tinha uma causa para ser julgada, e o rei não dava bola para ela. E ela todo dia importunava o juiz. Eu falei do rei? Não, desculpa, do juiz. O juiz não dava bola para ela. Todo dia ela estava na porta do juiz, pá, 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 pá. Seu juiz, ele nem aí. Eu sei que você está aí dentro, me ouve, julga a minha causa. Dia após dia, até que um dia, esse juiz incomodado falou assim: eu vou ter que atender essa mulher, senão não vai parar de me importunar. Então, o intercessor é alguém que importuna Deus com suas súplicas. Neemias foi incansável em sua importunação a Deus. Presta atenção. Versículo 1 do capítulo 1, o que é que diz? Qual o mês que está marcado aí quando Neemias recebeu a notícia, e aí logo em seguida ele começa a orar pelo povo? Qual foi o mês? Me diga o nome do mês. Quisleu. Com certeza você sabe o que significa Quisleu. Não, estou brincando. Quisleu é o terceiro mês do calendário daquela época, o calendário civil. É um nome hebraico, porém Neemias está querendo dizer que esse era o terceiro mês do ano. Terceiro mês. Quisleu, ele começou a orar. Capítulo 2, versículo 1. O que diz aí? Qual é o mês que ele se apresenta ao rei? Nisan. Nisan é um nome hebraico, mas significa o sétimo mês do calendário civil persa, medo-persa. Então faça a conta comigo. Do terceiro mês até o sétimo mês, quantos meses se passaram? Quantos meses nós temos nesse intervalo? 4 meses. Quantos dias tem um mês? 30 dias. 4 vezes 30? Neemias orou 120 dias, dia e noite, sem parar. Sem parar. É pouco para você ou é muito? Para mim é muito. Mal oro 15 minutos pelos meus irmãos e às vezes me sinto sobrecarregado. Senhor, tem misericórdia desse pastor. Mas aqui ele está dizendo assim: Neemias orou incansavelmente durante esse período, e aqui a gente consegue facilmente fazer a conta, 120 dias aproximadamente, ele esteve orando, dia e noite. Diz mais, que ele orou com choro e com jejum. Então, um intercessor sabe da urgência do caso. Por que importunar a Deus sem parar, até que Deus responda? Primeiro, porque ele sabe da urgência do caso. Por quê? Porque são os seus irmãos, gente da sua gente, sangue do seu sangue, minha nação, minha igreja, são os filhos de Deus que estão sofrendo, são os meus irmãos, é a minha gente que está sofrendo, então é urgente, então eu preciso pedir incansavelmente, a minha causa é grave e é justa, então eu não paro de orar. Mas, e mais importante ainda, é porque estava em jogo a honra do nome do seu Deus. Porque nações poderiam olhar para aquele povo sofrido, lá em Jerusalém, pobre em Jerusalém, olhar para eles: olha aí, está vendo?
Alguém já disse lá atrás que esse Deus não ia dar conta. Alguém já disse lá atrás que o Deus de Israel, o Jeová, a quem eles tanto falavam aí, deu algumas vitórias para ele, mas olha aí como é que está o povo. Olha como é que está a situação dessa igreja. Então Neemias ora: Senhor, eu não vou parar de orar até que o seu nome seja a honra do teu nome seja vindicada, até que as pessoas possam olhar e dizer: é verdade, esse Deus aí disciplinou o seu povo, mas olha como ele é poderoso, ele não abandonou o seu povo, esse Deus é fiel, eu quero ser desse povo, porque esse Deus tem um povo fiel, ele disciplina, mas ele não abandona o seu povo. Então a honra do nome de Deus está em jogo, e ele então vê que é urgente, por isso ele não para de orar. Um intercessor é alguém que importuna Deus com as suas súplicas, dia e noite, até que ele responda. Quinta qualificação de um intercessor: o intercessor é alguém que reconhece os seus pecados e os do seu povo, e os confessa diante de Deus. Veja a segunda parte do versículo 6, e o versículo 7 também, ele diz assim: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu... Você olhou aí bem na sua Bíblia? Pois eu, Neemias, eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos. Ele dá nome aos pecados. Por quê? Temos pecado, porque não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenasse a Moisés teu servo. Então, o intercessor é alguém que reconhece os seus pecados e os confessa junto com os do seu povo, ele se identifica. Neemias tem consciência das causas da derrota do seu povo. Neemias tem consciência da disciplina que Deus impôs sobre o seu povo. Ele sabe que Deus é puro no seu falar e justo no seu julgar. Me diga onde é que nós estudamos isso hoje? Salmo 51, versículo: de maneira que és tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele sabe disso. Neemias sabe que Deus não erra o alvo. Deus não disciplina o vizinho. Ele disciplina o pecador. Se você está passando por disciplina, não diga assim: a culpa é da minha mulher, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu pastor, é do meu presbítero, é do meu diácono. Meu pastor não me visita, meu pastor nem ora por mim, meu pastor não vem aqui em casa. Não transfira o seu pecado. Não transfira o seu pecado. Faça como Davi, Salmo 51. Eu pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que és tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, Deus não erra o alvo, nem na forma, nem na intensidade, nem na proporção de sua disciplina. Às vezes é necessário uma disciplina pesadíssima, dolorosa, intensa, para cair, para quebrar o nosso duro coração, a nossa dura serviço. Nós somos tão duros que às vezes é necessário uma varada bem dada e doída de Deus para que eu me arrependa, para que eu volte atrás. Neemias então identifica-se com os pecados do seu povo, os pecados da sua casa. Ele sabe que a sua casa está em pecado, ele sabe que é fruto de um erro de seus pais e de sua nação. Neemias faz confissões específicas e não genéricas. É vergonhoso, é verdade, dar nomes aos pecados e detalhá-los, mas é daí que vem a cura. Ele não diz assim: Senhor, nós pecamos. Sim, ele diz: nós pecamos deixando de seguir os teus princípios, os teus mandamentos, os teus preceitos, a tua lei.
Nós não podemos ser genéricos na confissão, nós não podemos dizer assim: Senhor, eu pequei. Se eu falar mais do que isso vai doer muito, mas é para doer mesmo. Confissão dói, ir para a cruz dói. Tem gente que fala assim: eu não tenho problema nenhum em ir lá confessar para o meu... Então, alguma coisa está errada, porque a cruz é dolorida. Confessar pecados é doído, irmãos, é morte. Eu não posso dizer que eu tenho prazer em confessar pecados, porque dói. É ruim para a minha carne, mas é nessa situação que eu sou salvo. É através da morte que vem a vida, a ressurreição. Se eu não for para a cruz e a cruz não doer em mim, ela não tem validade, não tem eficácia nenhuma. Precisa doer. Senhor, eu adulterei. Senhor, eu matei. Senhor, eu roubei. Eu não posso ficar genericamente: Senhor, perdoa-me porque eu pequei. Perdoa a multidão dos meus pecados. Parece até bonito, né? Perdoa a multidão dos meus pecados. Aí Deus vai falar assim: então relata para mim. Eu sei, mas eu quero saber se você tem consciência disso. Eu sei um por um dos seus pecados, cada um deles. Porém eu quero saber se você tem consciência disso. E é só aí que vem a cura. É vergonhoso, mas é aí que vem a cura. E aqui já tem um primeiro ponto. Aqui nesse ponto, aliás, nós temos o primeiro ensinamento. Pais, seus filhos não levarão a culpa dos seus pecados, como também os pais não levarão a culpa dos pecados dos filhos. Onde está isso? Ezequiel 18, 20. Eu não levo a culpa do pecado do meu filho filho não leva a culpa do meu pecado, mas a consequência dos pecados cometidos pelos pais vão afetar os filhos e as próximas gerações. Neemias não precisaria ter nascido no exílio, Neemias não precisaria estar sofrendo, ainda que estivesse lá na casa do rei, comendo do bom e do melhor, mas ele não queria estar lá, ele queria estar na sua terra natal. Ele não precisaria passar por esse sofrimento como um escravo debaixo de um rei pagão, sofrendo numa terra pagã. Ele amava Jerusalém, ainda que ele nunca estivesse ido para lá. Por quê? Porque a casa do seu pai pecou, porque a sua nação pecou, e por causa disso, os filhos sofreram por causa dos pecados dos seus pais. Desculpe se eu estou gritando, é o Espírito Santo. Então a consequência do seu pecado, mãe, pai, alguém vai pagar por ele. Portanto, confesse e deixe. E então você alcançará a misericórdia. Caso contrário, você nunca vai prosperar. Prosperar como? Espiritualmente. Você nunca vai ter relacionamento profundo com Deus. Nunca vai crescer na graça e conhecimento de Deus. Nunca vai ser maduro espiritualmente. Deus não pula lição. Neemias não precisava estar sofrendo aquilo, nem precisava viver longe da sua amada terra natal, não fossem os pecados dos seus pais. Sexta lição: o intercessor é alguém que se estriba nas promessas da palavra de Deus. Versículos 8 a 10. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo. Neemias se estriba nas promessas de Deus contidas na sua palavra. Não venha dizer: Deus falou comigo. Ele tem uma promessa para você, meu irmão. Então me mostra na Bíblia. Não está na Bíblia. Deus falou comigo lá em sonho. Eu não quero saber do teu sonho, não. Não quero saber do teu sonho. Eu não quero saber do que você pensa. Eu quero saber o que a Bíblia e o que Deus pensa a meu respeito. É a palavra de Deus que Deus tem um compromisso. Deus não tem compromisso com o meu sonho.
com meus sentimentos, meus devaneios. A palavra de Deus que gera um perfeito conhecimento do caráter puro, santo e justo e bom, amoroso, gracioso e misericordioso de Deus, que alimenta o ministério da intercessão. Eu não posso estar orando aleatoriamente, eu não posso estar orando de qualquer forma, eu não posso estar aí orando. Graças a Deus hoje a gente tem um ministério de oração bastante, como é que eu posso dizer? Firme na terra. Vamos orar pelos nossos irmãos. Vamos orar pela situação do país também, vamos orar. Vamos orar por algum irmão que é de fora, que talvez esteja passando alguma situação, mas precisa ser coerente com a palavra de Deus. Eu não posso interceder para que Deus tenha misericórdia do Fernandinho Beiramar, só porque ele é encarcerado. Eu não posso. Eu posso dizer assim: Senhor, salva aquela vida, ou então mate-a, porque ele matou muita gente. Não deixe que ele saia de lá, Senhor, porque senão ele vai fazer mais coisas ruins ainda, Senhor. Segura esse homem lá dentro. O que é isso? Imprecação. Imprecação. Eu não posso orar aleatoriamente por todos que estão no hospital. Às vezes alguém está passando uma necessidade, é verdade. Mas eu tenho que saber o que acontece lá dentro. Muitos estão ali porque pecaram gravemente, tomou um tiro da polícia. Bem feito, desculpe. Mas é assim que se faz, como se faz intercessão e imprecação. Eu preciso ser honesto com vocês, meus queridos. Se um homem que matou 4 crianças com uma machadinha, e eu disser assim: Senhor, tem misericórdia desse coitadinho, você vai falar para mim: você é louco? Se você não falar isso para mim, você é louco que nem eu. Quando a gente fica sabendo, um cara desse tipo lá na cadeia, o pessoal lá mutilou, coitadinho, não vou falar isso não. Senhor, Tu és justo, Tu és puro no Teu falar, justo no Teu julgar. Senhor, faz justiça, Então, o intercessor é alguém que se estriba nas promessas da palavra de Deus. Neemias compreendia que a disciplina de Deus vem sobre a rebeldia e desobediência aos princípios de Deus contidos na sua palavra, mas só que Neemias também compreendia que o arrependimento sempre redunda em restauração. Ele sabe que Deus ama um coração quebrantado e contrito e arrependido, que Deus não abandona aquele que se arrepende, que Deus não abandona aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia de Deus, porque Deus é fiel. Neemias sabia disso, que o arrependimento sempre redunda em restauração. Neemias então compreendia que os pecados do seu povo não anulam a aliança que Deus fez com o seu povo, porque ele sabe que essa palavra que Deus firmou não muda. Então, o intercessor é alguém que se estriba nas promessas da palavra de Deus. Eu enviarei, se vocês pecarem contra mim, deixarem de praticar os meus princípios, eu os esparramarei por toda a terra como exilados. Porém, se vos converterdes dos seus maus caminhos e se arrependerem dos seus pecados, eu vou trazer vocês de volta para o meu lado, onde eu escolhi para que vocês habitem, onde eu também estarei. Eu vou trazer vocês de volta para a minha casa, desde que vocês se convertam dos seus maus caminhos, se arrependam e confessem os seus pecados. Isso é fidelidade de Deus escrita na sua palavra. Sétima e última característica de um intercessor: ele é alguém que associa devoção e ação. Versículo 11 ele diz assim: Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Presta atenção. Neemias ora, mas racionalmente ele examina
as circunstâncias ao seu redor. Onde eu estou? Eu estou hoje como servo de Artaxerxes. Quem é Artaxerxes? Ele é o rei da terra, inclusive o rei lá da minha cidade. Eu tenho dinheiro suficiente para ir lá? Eu posso sair a hora que eu quero para ir lá atender meu povo? Não, eu não posso. Eu não posso, eu não tenho essa condição. Então eu peço, Senhor, em oração, né? Ele termina a oração. Concede-me mercê perante este homem. Quem é este homem que ele está falando aqui? O rei. Então ele examina as circunstâncias e fala assim: Senhor Deus, os recursos que hoje eu percebo, os que eu percebo, é essa situação aqui. Eu estou, por assim dizer, nas mãos de um rei. Eu preciso que ele me dê folga, eu preciso que ele me dê férias, para eu poder ir lá na minha cidade, para começar o trabalho lá. E mais do que isso, Senhor, eu preciso de dinheiro. Senhor, eu preciso de tijolo. Senhor, eu preciso de animais. Senhor, eu preciso de obreiros, eu preciso de um monte de coisa, Senhor. Então, dá-me mercê perante este homem. Quem era esse homem? O rei, o soberano, entre aspas, né? O soberano da terra aqui. Era um reizinho que tinha muitas coisas em seu poder. Ele poderia dar uma carta para Neemias: pode ir lá à vontade, fica o tempo que você quiser. E foi isso que aconteceu. E ele deu uma carta em branco e disse assim: o que você precisar pegar aqui, pega dinheiro, pega comida, pega jumentos, pega servos, o que você precisar, pega aí, seu meu amigo. Ele aproveitou a oportunidade, ele orou, mas também ele agiu. Então o intercessor, ele orou, jejuou, lamentou e chorou por 120 dias, mas depois tomou medidas práticas. Ele conjuga oração com ação. A oração, presta atenção, queridos, a oração nunca foi um substituto para o trabalho. A oração nunca substituiu o trabalho. Você olha lá para Josué, no caso de Josué, lembra-se do caso de Acã? Eles tiveram uma magnífica vitória contra uma cidade fortificada chamada Jericó. Josué derrubou as paredes, destruiu Jericó. Foi uma vitória esmagadora, maravilhosa sobre uma terra poderosa, Jericó, uma cidade poderosa. Destruiu. Alguém no meio do seu povo pegou das coisas contaminadas, levou para casa contra a palavra de Deus, porque Deus disse para que eles não pegassem nada de lá. Era para destruir tudo e queimar tudo. Acã pega algumas coisas e leva para casa. Quando chega lá, na próxima batalha, era uma cidadezinha desse tamanho, pequenininha, não tinha quase ninguém. Ele pega, vamos pegar alguns soldadinhos aí, vamos poupar a maioria do exército, vamos levar só alguns para guerrear contra Acã. Acã é pequenininha, não vai dar tudo certo, tranquilo aí. Chega lá, o que acontece? Morrem 38 ou 36, não me lembro agora, 36 israelitas morrem logo de cara. Quando eles chegam perto de Ai, a cidadezinha chamava-se Ai. Olha, até o nome da cidade é pequenininho, né? Ai. E aí, eles perdem a batalha contra Ai. Que vergonha. Ai. Aí eles voltam para casa. E Josué se prostra no chão, começa a orar: Senhor, sei que lá, a gente pecou contra ti, Não, desculpa. Ele fala assim, ele me confundi na oração aqui. Josué fala assim: Senhor, olha só, é o teu nome. Senhor, nós tivemos uma enorme vitória contra uma cidade tão gigantesca e agora perdemos aqui. É o teu nome que está em jogo, Senhor. E prostrado no chão, ele ouve uma voz e Deus fala assim para ele: levanta, cara. O que você está fazendo orando? Vai, faz uma investigação, porque tem coisa contaminada dentro do arraial. Vai procurar onde é que está o pecado. Não é só ficar orando. Age também. Então, Neemias, aqui voltando para Neemias sabe discernir os recursos disponíveis e roga ao Rei dos Reis
Deus que incline o coração do rei Artaxerxes para a sua causa. Então ele não só ora, mas ele também age. Sétima qualidade de um intercessor. E eu quero deixar aqui uma palavra, finalizando, para os nossos irmãos. Veja só, preste bem atenção, estamos chegando às conclusões. Irmãos, estou falando para os maridos, para os homens, estou falando para os homens, aqueles que ainda serão líderes, aqueles que ainda serão maridos, aqueles que ainda serão chefes de família, aqueles que estão coordenando algum comércio, que estão liderando os seus negócios, que é líder de alguma forma, que vai ser um presbítero, que vai ser um diácono. Você também que é um líder. Você é um líder, independente de ser um oficial da igreja ou não. Como pai, chefe, patrão, professor, presbítero ou diácono, você é um líder e precisa ter as qualificações de um líder. Onde você está aprendendo isso? Só para os homens agora, irmãs, não respondam. Onde você está aprendendo as qualificações de um presbítero? Ixi, demoraram para responder. Reuniões de quinta-feira, nós estamos estudando sobre as qualificações de um presbítero. Então, se sua esposa, deixa eu beber um pouco. Se sua esposa ou seus filhos lhe cobrarem que você tem atitudes semelhantes às dos seus líderes da igreja, e elas estão certas, viu? Sabia isso, meu irmão? Mesmo você não sendo oficial, elas estão certas em cobrar de você que você tenha essas características, como se fosse um líder de igreja. Então, meu querido irmão, não responda assim. Resposta errada, sabe qual é? Mas ele é um presbítero. Peraí, esposa, você quer que eu seja igual ao presbítero? Sim. Você deve ser igual a um presbítero. Ele é imitador de Cristo, como você também deve ser. Nós imitamos os nossos modelos. Modelo significa, eu vou seguir os passos desse homem. Ele é modelo para o rebanho. Presbítero é modelo para o rebanho. Ele é perfeito? Não. Mas ele está procurando fazer o melhor que ele pode. Tem falhas? Tem. E aí você fala assim, eu não vou seguir esse cara, não. Esse cara tem falhas. Gente, a gente arruma desculpa para tudo, não é mesmo? Quer ficar com o nosso pecadinho de estimação, mas não quero ser igual ao meu irmão, não quero imitar. Não. E a minha esposa está errada em falar, você é igual ao presbítero. Por que você acha que existe presbítero na igreja? Ele vai para o céu, você não vai? Ele é melhor que você? Ele é maior que você? Ele é tão igual quanto a comparação que faz entre marido e esposa. Marido é melhor que a esposa? Diante de Deus? Só que ele tem uma função diferente. É questão de funções, o presbítero tem uma função diferente da sua. Mas você também é líder. Então não diga, eu não vou ser igual ao presbítero. Sim, seja como ele, porque ele é modelo para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos estudando Neemias, olhando para a vida de Neemias, olhando para a oração de Neemias, eu tenho que dizer assim, mas, Senhor, ele foi líder no povo de Deus, ele governou o povo de Deus, ele foi governador de Jerusalém, na primeira leva, quando ele levou de volta. Mas não interessa, ele é um homem de Deus, e como homem de Deus eu tenho que fazer o que ele faz, e me ensina a ser um líder como Neemias, Senhor. Me ensine a ser um líder como Neemias. Agora vamos às aplicações. Neemias orou no poder, no ensinamento e no auxílio do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo estava lá no Velho Testamento agindo sempre. O Espírito Santo estava na criação, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e ali, enquanto a terra era sem forma e vazia.
O Espírito sempre esteve presente, o Filho sempre esteve presente, desde a criação, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era o Verbo de Deus, presente na criação. Então, o Espírito, como também o Filho, como também o Pai, de algumas maneiras que nós não compreendemos completamente, estava presente na vida de Neemias, e intercedeu por Neemias, e guiou Neemias em oração. A pergunta então é, o que é orar no Espírito Santo? Se você pegar sua Bíblia em Judas, até pensei que o Rodrigo ia roubar esse texto de mim também. Ainda bem que ele pegou outro versículo. Versículo 20 de Judas, diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Tem orações que não são no Espírito Santo. São orações que não passam do teto. São orações que Deus nem dá atenção, porque você pede segundo a sua vontade, não segundo a vontade de Deus. Vocês pedem mal para esbanjardes nos vossos próprios deleites, como diz Tiago. Então a gente pode orar mal, né? Mas o que significa orar no Espírito Santo? Olhando para a vida de Neemias, para a oração de Neemias, e Romanos 8:26 também diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Por que ele nos assiste? Paulo responde: porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então é possível orar no Espírito Santo. Essa é a oração que Deus se agrada, essa é a oração que Deus ouve, essa é a oração que Deus responde. O Espírito Santo nos leva a orar. Isso aqui é o estudo de Charles Spurgeon. Já ouviram falar dele? É de confiança esse menino. Cabra bom. Charles Haddon Spurgeon. Eu compilei aqui, resumi bastante o que ele fala sobre orar no Espírito Santo. Então, ele diz assim: o Espírito Santo nos leva a orar acima da vontade da carne, mas segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só o Espírito faz isso. Ele nos tira da nossa, explicando, né? Ele nos tira da nossa posição, da nossa vontade, de estarmos girando em volta do nosso próprio umbigo, e só pedindo para nós, e olharmos um pouco para fora, primeiro para cima. Deus grande e temível, Rei dos céus. Primeiro adorando. Segundo, ouve a oração que eu faço pelos teus servos que estão padecendo lá na minha igreja. Então o Espírito nos leva a orar acima da vontade da carne. O Espírito Santo nos leva a perseverar em oração. A oração no Espírito não desvanece, mas resiste ao poder do tempo e das circunstâncias negativas. Nem sempre porque Deus ainda não respondeu, não falou nada, está em silêncio, é para você parar de orar. Continue orando, faça que nem a viúva. O Espírito Santo intercede para que a gente não pare de orar, orando sempre, incessantemente. Orai sem cessar. Quem falou isso? Quem falou isso? O Espírito Santo falou isso na vida de Paulo. O Espírito Santo falou isso, ele não vai se contradizer, ele vai: olha, eu falei lá para Paulo, mas para você não, tá? Você ora se você quiser. Não, o Espírito Santo falou para nós, para todos, usou Paulo, isso chega a nós: orai sem cessar. O orar no Espírito é se achegar humildemente diante do Deus Santo, Santo e Santo, é se apresentar quebrantado, primeiramente confessando pecados e fazendo petições com um sentimento de indignidade, mas fiado na graça e na misericórdia de Deus. Eu não chego a Deus pedindo as coisas como se Deus me devesse aquilo. Ele não me deve nada, eu não mereço nada, eu só peço por graça e misericórdia. Senhor, ajuda meus irmãos, mas antes disso, Senhor, eu pequei junto com meu irmão. Senhor, eu pequei junto com essa igreja. Eu e a casa dos meus pais pecamos. Eu e meu irmão pecamos. Eu confesso, Senhor.
confessando pecados, quebrantado, não exigindo nada de Deus, porque você não merece nada a não ser a própria morte, mas confiado, pela fé, que Deus é um Deus de misericórdia, de graça, de bondade, longânimo. Se você está vivo ainda, Deus está te dando uma oportunidade, hoje, não amanhã, tá? Amanhã é o dia do diabo, já disseram isso. Hoje é o dia de Deus. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações, como foi lá no deserto, no dia da tentação. Não endureçais os vossos corações, se hoje ouvirdes a voz do Espírito. Então, esse quebrantamento, essa confissão, é o Espírito que opera, é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele incomoda, tirando a sua saúde, esmagando os nossos ossos, até que confessemos e deixemos o pecado, senão jamais prosperaremos espiritualmente. Você pode continuar até tendo o seu emprego, ganhando dinheiro, isso não significa prosperidade espiritual, isso não significa que você é abençoado, só porque você tem dinheiro, uma boa conta bancária e continua vivendo em pecado. Talvez você nem filho seja, porque se você fosse filho, Deus iria te disciplinar. Deus disciplina a todo filho a quem recebe e ama, e Ele disciplina. Então, às vezes essas circunstâncias não querem dizer que você está sendo abençoado, mas espiritualmente você nunca vai prosperar. Orar no Espírito é pedir a nosso Pai Celestial por todos os outros filhos que foram comprados pelo mesmo sangue que nós fomos comprados. O mesmo sangue que nos resgatou, resgatou a todos os meus irmãos, então eu intercedo por eles também, eles são meus irmãos. Se eles não caminharem, se a igreja não caminhar, se a igreja não for edificada, se a igreja não crescer na graça, no conhecimento do Senhor, eu também não cresço. Paulo diz em Efésios que é com todos os santos que conheceremos a perfeita vontade de Deus, as dimensões, a altura, a profundidade, a largura do amor de Deus. Sem os meus irmãos eu não vou para lugar nenhum, eu preciso deles, ele é o povo de Deus, Deus tem os olhos voltados para a igreja. Então, Senhor, tem misericórdia dos meus irmãos. É pedir pelo outro mais do que por si mesmo. Só o Espírito nos liberta de nós mesmos para sermos altruístas e pensarmos no outro. Senhor, que Deus quebre o meu coração, Senhor, e que eu saia de mim mesmo, para que eu olhe para o outro, que eu entenda a necessidade alheia, e não só fique eu como um menino mimado, só eu tenho necessidades, só eu preciso de coisas, só eu estou precisando de cuidados. A igreja precisa de cuidados. Todos os irmãos precisam de cuidados. Talvez você também precise, claro. Mas não fique somente em si mesmo. Na prática, às vezes, precisamos nos calar. Preste bem atenção. Como eu oro no Espírito? Então, na prática, às vezes precisamos nos calar, precisamos pensar na realidade ao nosso redor, precisamos raciocinar segundo a mente de Cristo, antes de abrirmos a boca em oração. É tolice balbuciar palavras desconexas do Espírito Santo. Para explicar isso, eu quero que você abra Eclesiastes comigo. Eclesiastes 5, de 1 a 3. Eclesiastes 5, de 1 a 3, diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal.
Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus, e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Quem fala muito peca, sabia? Sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias, palavras loucas. O que Salomão nos ensina aqui? Ele nos ensina a sermos coerentes na oração. Ele nunca disse assim: não ore, não interceda, não se chegue a Deus. Não, ele não fala isso. Ele fala assim: não se chegue a Deus de qualquer jeito. Tema a Deus. Segundo lugar, ore por sua oração. Peça a Deus: Senhor, eu não sei nem orar como convém. Ó Espírito Santo, interceda por mim e ajude-me, porque eu não sei nem como eu vou pedir, ou nem o que eu vou pedir. Eu não sei nem como começar a conversar com o Senhor, ó Deus Santo. Então, Espírito Santo, guia-me, porque eu preciso orar. Eu preciso orar. Então, orar no Espírito é orar com sabedoria, racionalmente, objetivamente. Não precisa fazer uma carta de 5 páginas para orar a Deus, porque você está precisando de 1 quilo de feijão. Seja objetivo ou objetiva e diga: Pai, eu não tenho feijão para comer. Tem como mandar 1 quilo para mim? Seja objetivo. Analise as circunstâncias. Não clame por prosperidade se você está em pecado. Primeiro clame: Senhor, quebra o meu coração, me leva a um profundo arrependimento, me leva à confissão, me leva a deixar o pecado, porque sem isso eu jamais prosperarei, Senhor. Eu não consigo cuidar da minha casa, eu não consigo cuidar da minha igreja se eu estiver amarrado nos meus pecados. Então, liberta-me deles, Senhor. Talvez seja esse o começo. Irmãos, que oração é essa de Neemias? Quantos detalhes nós aprendemos aqui? Quantas verdades nós aprendemos aqui? Quanta vergonha eu passei lendo essa oração, achando que eu já sabia orar, passando por cima de muitas coisas aqui. Então eu e você, nós nos damos as mãos agora e vamos orar juntos, para que Deus nos ensine a orar como convém, para que Deus nos leve à realidade da nossa situação. Cada um vai ter uma realidade, a minha não é igual à sua não é igual à minha, mas o Espírito Santo está operando em todas elas, e Ele vai guiar cada um de nós na nossa realidade, para que a gente ore como convém. Ele prometeu isso. Ele diz que o Espírito intercede por nós na nossa fraqueza, porque nós não sabemos pedir como convém. Então, Espírito Santo, ensina-nos a orar. Feche seus olhos. Vamos orar juntos. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra que fere o nosso coração. Senhor, quão importante é nós entendermos a disciplina de Deus. Como é bom nós podermos compreender que o Senhor disciplina quem ama. Obrigado por Tua disciplina. E eu te peço também, começando na minha vida como mais velho, e por todos os meus amados irmãos, Senhor, ensina-nos a orar como convém. Senhor, opera em nossos corações e quebranta os nossos corações. Produz arrependimento naqueles que precisam se arrepender dos seus pecados. Traga sobriedade, Senhor, nas circunstâncias em que cada um de nós estamos atravessando, para que nós saibamos pedir a Ti como convém, Senhor. Ó Espírito Santo, abra os nossos olhos para a real situação de cada um de nós aqui, mas que nós não fiquemos presos apenas em nós mesmos,
mas possamos olhar para as necessidades dos nossos irmãos. Que nós possamos desejar o bem da tua cidade, o bem da tua igreja, o bem do teu povo, acima do meu próprio bem. Senhor, que nós sejamos mais voltados para fora do que para dentro de nós mesmos. Mais uma vez eu peço, Senhor, por mim e por todos os meus amados irmãos, ensina-nos a orar, Senhor, por favor. Ó Deus, nós sabemos que através da oração o Senhor opera reavivamento. Sabemos que através da oração o Senhor traz a realidade no seio da igreja. O Senhor produz arrependimento, o Senhor produz conversão dos maus caminhos, o Senhor produz humilhação, o Senhor produz morte para o nosso eu, mas o Senhor também produz vida. Senhor, nós sabemos que todo avivamento começa com arrependimento e com oração. Por isso eu peço a Ti, Senhor, opera um avivamento no nosso pequeno rebanho. Senhor, que pessoas possam se arrepender dos seus maus caminhos e voltem ao seu primeiro amor, às suas primeiras obras. E Senhor, que a Tua palavra esteja esquentando em nossos corações, aquecendo as nossas orações, guiando as nossas orações no poder do Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.